Vocês sentassem, por favor. Bom dia a todas e a todos. Uma pequena mensagem minha para vocês, como presidente nacional da Câmara de Comércio França-Brasil. Eu estou muito feliz com a realização desse evento. Eu acho que mostra justamente essa cooperação que existe no ecossistema francês, né? A Câmara de Comércio realiza esse Fórum de Inovação, esse é o 15º Fórum de Inovação da Câmara. E esse ano nós, juntamente com a French Tech, nós criamos o French Tech Summit, baseado numa convenção que foi assinada em Paris entre a French Tech e a CCI Internacional. E aqui no Brasil nós fomos pioneiros em implementar essa cooperação entre French Tech e Câmara de Comércio. E o resultado é esse fórum, é esse French Tech Summit, também em colaboração com a Business France, o que mostra, como eu mencionei, como nós estamos bastante ligados dentro da comunidade franco-brasileira em benefício dos associados, dos membros da French Tech e, evidente, da Business France. Vocês receberam o programa, vocês notaram que é de altíssima qualidade, com intervenções de nível extremamente importante. Muito conteúdo será passado aqui hoje para vocês, e eu espero que realmente consigamos, com esse tipo de evento, trazer justamente novidades, trazer reflexões, trazer pensamentos para o futuro, né? É um pouco que nós estamos trazendo aqui para vocês. Esse evento seria impossível acontecer se não houvesse a intervenção direta do Frédéric Donnier, que está aqui, está ali, da Câmara de Comércio Corrine, da Ana Martins, da French Tech, com Lara Krumholtz, com Mathieu Leroux, e também das equipes da Business France. Posso ter esquecido alguém, peço desculpas, mas eu desejo a vocês um extraordinário evento. Aproveitem, porque é só uma vez por ano, ano que vem vamos voltar, vamos estar aqui com vocês, sem dúvida nenhuma. E bom dia e bom evento. Obrigado, hein? Bom dia, eu sou a Corinne Fontenelle, a diretora nacional da Câmara de Comércio França-Brasil. Eu vou estar com vocês até o final da manhã, fazendo a condução do evento. Complementando a fala do Pedro Antônio, eu queria agradecer aos patrocinadores que viabilizaram a realização desse evento. São eles a BNP Paribas, a Edenred, a Digitivent e a Ubisoft. E também agradecer a todos os nossos apoiadores, né, que vocês podem conferir na tela. Esse evento ele é também apoiado pelo governo francês, que, nesta ocasião, está lançando oficialmente no Brasil a sua campanha Make It Iconic, Choose France, que é uma campanha global para promover a atratividade da França, do território francês, a atratividade de sua economia, de sua cultura e também do turismo. Em relação à programação, ela está acessível através do QR Code do seu crachá, mas eu queria destacar que temos um espaço tecnológico, um espaço lúdico na área do Coffee Break, onde vocês vão poder se divertir um pouco. E temos aí 4 expositores, 4 stands. O primeiro, né, não na ordem, tem aquele da Ubisoft, que está nos oferecendo o gameplay do Assassin's Creed Mirage no PlayStation 5. Temos a Pictis, que oferece uma sessão de photocall
que utiliza inteligência artificial para você melhorar seu perfil corporativo, sua foto no LinkedIn, por exemplo. Temos a Metacosmos, que vai oferecer uma experiência imersiva na natureza selvagem, o Wide Immersion. E vocês vão poder brincar de médico ou cirurgião no stand da Virtual Surge, que oferece treinamentos virtuais para médicos e cirurgiões. Então, sem mais demorar, vamos iniciar com a palestra de abertura com o nosso primeiro e ilustre palestrante, Robert Duque Ribeiro. O Robert é franco-português, mora entre o Brasil, a França e São Francisco. Ele é o diretor executivo e líder global da área de crescimento, estratégia, dados e inteligência artificial da empresa Accenture. E inteligência artificial é justamente o tema de sua palestra de abertura. Então, chamo você, Robert, a palavra é sua. Eu gostaria que vocês lembrassem dessa música. Essa música é Drake and The Weeknd, ou será? Acho que essa é a grande pergunta. Então, a gente vai voltar sobre esse tópico. Então, primeiro, bom dia a todos. Obrigado pela participação aqui esta manhã. Obrigado ao CC e IFB por organizar este evento e também com a Business France. Acho que a French Tech, eu estive envolvido com a French Tech em Paris faz alguns meses na parte de Health. E é sempre bom ver o desenvolvimento da tecnologia francesa em conexão com as diferentes geografias no mundo. Então, um prazer de novo. A gente vai falar de FOMO. FOMO, a esta hora da manhã, alguém teve um senso de humor um pouco complicado. Então, FOMO, o que é que quer dizer? Quer dizer Fear of Missing Out, o medo de perder alguma coisa. Então, dado que a melhor maneira de lidar com o medo é diretamente enfrentar caras, a gente vai ter um pouquinho essa conversa agora. Então, vamos lá. I think this is going to be here. Vamos aqui. Acho que o elemento interessante sobre essa parte de inteligência artificial é que como algumas piadinhas, é sempre alguma coisa do futuro. Então, você tem Marvin Minsky, aqui um dos pais de inteligência artificial, dizendo que em 1970 levaria máximo 8 anos até a gente chegar a um nível de inteligência humana. Obviamente que a gente não estava lá, mas a realidade é que a gente já está começando a chegar lá. Então, não sei se vocês repararam, mas estamos foi 30 de novembro, faz 1 ano que o ChatGPT foi lançado. O ChatGPT está bem próximo do que a gente está falando de inteligência, ou inteligência humana. Ele até tem piadinhas, você acha engraçado, mas a realidade da história é que esse ano aqui, ele fez tudo que os últimos 70 anos não fizeram para a parte de inteligência artificial. E a mentalidade das pessoas que trabalham nessa área mudou bastante. Então, se você pegar, por exemplo, eu dei uma olhada entre o que a IDC, que é um grupo de analistas, e a Forrester, que é outro grupo de analistas dos concorrentes aí no mercado, falavam. Eu achei interessante que há 1 ano atrás, a cabeça de AI da IDC dizia, vamos com cuidado, vamos ser racionais, não vale a pena entrar em pânico, temos que ver se isso vale realmente a pena. E há cerca de 1 mês, a cabeça de AI internacional e global da Forrester, na realidade foi o presidente da Forrester, acabou dizendo, sabe o quê? Tudo que a gente tinha dito de ter cuidado, esqueçam, é hora de vocês começarem já. Não é amanhã, é hoje. Tem que entrar nessa parte de AI, em particular de Generative AI. Então, o ponto, no entanto, é assim, os desafios, eles existem porque o nível de conhecimento ele é relativamente limitado. Na realidade, é assim, eu usei a frase de Sócrates por uma razão muito simples, que é a frase de Sócrates ou então o efeito Dunning-Kruger, né, que é assim, aqueles que sabem do que se trata falam pouco e aqueles que não sabem do que se trata falam muito. E aí você acaba tendo um processo complicado de FOMO que está sendo criado. O que a gente tem que pensar é assim, tem um elemento de humildade muito grande para quem esteve nesse espaço há muito tempo. Então, eu estou há 28 anos nesse espaço
E, sinceramente, tem dias em que você levanta com um nível de ansiedade um pouco maior, porque veio alguma coisa nova. E não estou falando dos próximos episódios da Netflix, do que aconteceu na OpenAI, não. Estou falando realmente de mudanças tecnológicas bastante fortes. Então, assim, a gente precisa ter essa humildade, e essa humildade quer dizer também entender um pouquinho do contexto. Então, eu não vou entrar nos elementos muito técnicos, mas acho que a maioria de vocês aqui conhece o ChatGPT. Eu não sei se vocês sabem que o ChatGPT é aquele pontinho rosa lá no final, né, aqui, no meio de um mar de tecnologia que se chama inteligência artificial, com vários elementos, desde conceitos até arquitetura, etc. Esse slide é só para dar um pouquinho de contexto, mas ele não é tudo. Tem uma outra dimensão, que é assim, se a gente olhar ChatGPT, ele, na realidade, é parte de um outro conceito de família, dentro de Generative AI, que vai desde Large Language Models até Foundational Models. Então, assim, ponto aqui, eu sei que não sei nada, é mais ou menos por aí. E tem sido a reação de vários dos nossos clientes, quando eles começam a olhar em detalhe e tentar evoluir com isso. Agora, a questão que vem é, isso vale a pena? Eu achei interessante fazer o seguinte, vocês veem aqui as análises da IoT Analytics. Isto aqui é o que os executivos falam nos earnings calls. Primeiro trimestre depois do lançamento de ChatGPT. E aí vocês começam a ver que um dos maiores tópicos de conversa é esse, e AI é um dos maiores tópicos. Mas aí você vai no segundo semestre e chatbot, ChatGPT meio que desapareceu. Veio a conversa, é tudo Generative AI. Tudo Generative AI. E o pior é que AI é só esse pontinho aqui. Meio que bizarro. Mais engraçado é isso aqui. O último trimestre, onde foram pegos esses dados. Generative AI e AI estão aqui, sim. ChatGPT reapareceu. Agora começa a se falar muito mais legal ter essa tecnologia. O que você faz com ela? E um elemento ainda mais chave é este aqui. O pessoal começou a se dar conta que tem um custo essa tecnologia, tem uma arquitetura, tem um desenvolvimento, novos tipos de modelos. Então, assim, isso aqui está mostrando que tem vários tópicos que estão acontecendo e um nível de confusão muito grande de por onde ir na parte de inteligência artificial. Agora, valor tem. É só vocês olharem algumas empresas icônicas. Então, eu peguei aqui 2 empresas com quem eu trabalhei no passado, mas a base de referência, vou dar algumas outras depois. A Tesla, em particular, se você falar com o pessoal lá, eles não vão dizer que eles fazem automóveis. Mas, na realidade, se falam de uma empresa de dados. E os dados eles vão desde o autopilot até, basicamente, o processo de segurança do automóvel, até a visão de entendimento de como o motorista está indo, até o desenvolvimento de um seguro especial para os autos da Tesla, que está baseado sobre a maneira de dirigir das pessoas. E, by the way, depois com a integração vertical da SolarCity, ainda mais dados estão aparecendo. Só para vocês terem uma perspectiva, isso aqui, vocês já viram os números do outro lado da Ford, que é um dos gigantes dessa área. Eu só queria dar uma referência. Hoje, temos cerca de 5 bilhões de milhas em dados capturados pelo autopilot da Tesla. Em 2018, era 1 bilhão. Alguém aqui quer chutar um número de quantas milhas tem o autopilot da Ford, que chama Blue Cruise? Alguém quer chutar um número? Tá, vamos lá, 5 bilhões. Vai, vocês têm de 0 a 5 bilhões. E aí, ninguém? 10 milhões. 10 milhões, 5 bilhões. Just let that sink in. Deixa isso aqui pausar um pouquinho. Essa é a vantagem competitiva que a Tesla tem. E aí tem outros jogadores no mercado, não vou entrar em muito mais detalhes, mas a Netflix em particular. Quem tem Netflix aqui? Ok. Todos vocês se deram conta quando vocês estão vendo um seriado, no final do seriado, os créditos todos não aparecem e você vai diretamente no episódio seguinte? Se deram conta disso? That's AI. Foi toda a análise de dados que se deu conta que se você cortasse esses créditos, você ia ver muito mais episódios do que se você deixasse os créditos. By the way, o valor que a Netflix determina nessa pequena mudança de AI é de $1 bilhão. 1 bi. That's AI. Então, esse é o valor criado. Agora, esse valor criado não é a mesma coisa para todo mundo. Assim, se vocês olharem isso aqui, tem um artigo que eu escrevi que estava no MIT, Sloan, agora no princípio do ano, está sobre isso, não vou entrar em muitos detalhes, mas pensa o seguinte, as curvas, elas olham
o volume de trabalho de dados a nível do eixo X, versus, basicamente, o quanto leva para criar valor. Tá? Essa curva, as curvas são presentes. Aqui eu peguei uma lista do Visual Capitalist de empresas inovadoras. Peguei essa, podia pegar outra qualquer. E simplesmente plotei as contas com quem fiz algum trabalho durante os anos. Tá? E é mais ou menos onde eu veria eles. Podem argumentar, essa é a minha perspectiva sobre eles. A questão é, isso aqui tem uma relação com valor? Tem. Market capitalization. Se vocês olharem o market capitalization, não é perfeito, mas tem uma relação interessante. Agora, já tive uma crítica uma vez numa palestra de tipo, mas market capitalization está olhando o que foi feito, não é automaticamente o que vai ser pela frente. Não tem problema, em finanças a gente tem tudo. Forward PE ratio, price per earnings forward, que é basicamente a expectativa dos investidores sobre o que vai acontecer com essa empresa. De novo, não está perfeito, mas está bem próximo da geração de valor. Então, o ponto aqui é assim, legal, a gente consegue fazer isso. Como é que a gente consegue fazer isso? E acho que é parte do debate que vocês vão ter aqui hoje. Depende de qual é a perspectiva que vocês vão tomar. E essa perspectiva, ela tem duas caras principais desse processo. Um gentleman se chama Marvin Minsky, que eu comentei inicialmente, e J.C.R. Licklider. By the way, estamos falando de 1956 e 1959. J.C.R. Licklider escreveu um paper que se chama Man-Machine Symbiosis. Um fala de inteligência artificial, troca do que o humano faz pela inteligência artificial, o outro fala de inteligência amplificada, mesmo acrônimo, tá? Mas a ideia é que o humano seja muito melhor com o uso da ferramenta de inteligência artificial. E aí vem o debate que vocês vão ter durante o dia, eu vi várias palestras, tinha conversa com a Corinne sobre isso, assim, tem todo um elemento de assim, qual é a produtividade que é gerada com isso? E aí, na realidade, é um conundrum, é um enigma. Porque, de um lado, você tem um elemento, tem gente que fala de eficiência e tem outros que falam de criação de valores. Então, deixa eu dar só algumas ideias aqui, tocar para vocês essa situação. Primeiro elemento, que é o de rasgar o que existia. O que rasgar o que existia é, basicamente, tirando um monte de empregos. E aqui eu perco 85 milhões, segundo o World Economic Forum. É engraçado porque a mídia fala sempre disso. O que eles não falam é da frase seguinte. 97 milhões de empresas a mais criados. Então, na realidade, tem sempre dois lados da moeda que têm que ser considerados. Se vocês têm alguma dúvida sobre isso, eu vou dar um exemplo pessoal. Eu comecei a trabalhar, devia ter 16, 17 anos, como teller numa agência de banco em Saint-Germain-en-Laye, nos arredores de Paris. Então, basicamente, bancário, no dia a dia. Na época em que os caixas automáticos foram lançados, todo mundo disse que o pessoal dos bancos ia desaparecer, os banqueiros iam desaparecer, os bancários, eu nunca sei a diferença, mas tudo bem. Ia desaparecer. Na realidade, quando vocês veem os números sobre os anos, não desapareceu. Os ATMs, caixas automáticos, subiram, mas o nível de tellers também subiu do mesmo jeito. Agora, isso era rasgar o que existia. A outra coisa é trocar o que existia. E isso é um dos fundamentos bem complicados. Então, Alan Turing, um dos pais da inteligência artificial, vocês devem conhecer, até teve um filme recente de Imitation Machine, escreveu esse paper. Imitation Machine diz exatamente qual é o processo. Que basicamente toda a ideia aqui é fazer uma máquina fazendo as coisas que o humano faz. O que é relativamente míope. Na realidade, se você começasse a olhar o que os humanos fazem versus o que a gente está automatizando a nível de máquinas, ainda tem um espaço. Mas focar nesse círculo, nesse rosa aí presente na tela, é muito míope, porque, na realidade, o potencial ele não está ali. Isso aí é diminishing returns, retornos diminuindo. O potencial está no cinza, na ampliação do conhecimento. E aí a gente vai para a ampliação. Então, aqui eu peguei alguns, para poder mostrar alguns exemplos para vocês. São alguns casos que a gente trabalhou nos últimos anos, meus times aí. Eu não vou entrar neles. Mas o ponto interessante dessa história é o seguinte, não importa que indústria, que função, etc., estava usando inteligência artificial. Todos os projetos foram bem. Mas se eu tirar o crachá e olhar se esses projetos podem ir
podiam ir de melhor maneira, aí você vai ter uma outra perspectiva. E essa outra perspectiva não é porque o que foi pedido não foi feito. É que podia ser mais amplo. Deixa eu dar um exemplo. Se eu estou otimizando a rota de navios que transportam minérios saindo qualquer porto, pega Brasil, para o resto do mundo, que navio, que mistura de minério, para que lugar, em que momento, com que tripulação, etc, etc. Legal. Inteligência artificial está me ajudando e matemática por otimização está me ajudando. Mas o que acontece se eu não tenho minério chegando no porto? Otimizei o quê? Então, na realidade, é aí que entra o componente humano. Você tem que ter essa noção e ampliação do processo. Talvez eu tenha que ver a cadeia de trens, eu talvez tenha que criar CDs. Tem um monte de coisa aqui que eu preciso considerar. E algumas outras coisas muito mais simples, de tipo, todo esse projeto foi desenvolvido com o apoio do comitê executivo, mas ninguém das operações sabia do projeto. O que vocês acham que vai acontecer com o projeto? Tá, então, essa é a parte de ampliação humana que tem que ser considerada. E o último é o elemento de criatividade. Estava numa conversa com o pessoal da Gartner há 6 meses, e basicamente a Frances estava dizendo, olha, está claro para mim, mais 100 milhões de humanos vão interagir diretamente com robôs daqui a 2026. Minha reação foi assim, não sei você, mas eu já estou usando isso. É só você olhar o que está acontecendo na vossa caixa de inbox, é só vocês usarem o Alexa, etc. Está acontecendo, mas o ponto é o medo de tirar o que era humano. Antes a gente dizia AI vai tudo para a escala, computação, etc. Então, tem umas vantagens versus humano. Mas agora a GenAI está entrando em um elemento que se chama criatividade. E entrar no elemento de criatividade leva a essa música que vocês escutaram no princípio. Essa música que vocês escutaram no princípio, ela saiu agora em abril. Se por alguma razão eu gostei da música, para depois descobrir que, na realidade, Drake e The Weeknd não tinham absolutamente nada a ver com isso, que foi um modelo de AI que foi criado de tal maneira que, há um mês atrás, os Grammys proibiram essa música de competir com os outros jogadores. That's the downside. Essa é a parte negativa possível. Agora, de novo, eu estou olhando nesse pequeno espaço rosa. Deixa eu te mostrar um espaço cinza. Grimes é outra artista canadense que tem uma voz particular. Ela basicamente fez todo um acordo de licenciamento da voz dela. Então é assim, você pode usar em AI quanto você quiser, tá? As únicas condições são as seguintes: as músicas que você fizer, eu tenho que aprovar elas, e se eu aprovar e elas saírem, uma parte do dinheiro que vier pelas músicas é meu. Novo modelo de negócio. Esse é o espaço cinza que tem que ser criado. Agora, tem um catch nessa história que é bastante importante. Todo mundo acha que novas tecnologias de IA, em particular de GenAI, vão fazer com que todo mundo vir mais inteligente. Eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho isso, principalmente em relação às vossas organizações. E para isso eu vou usar um parable, aqui uma fábula, só para ter uma base de referência. Imagina que vocês estão numa classe, tá? Ou numa empresa qualquer, pega uma consultoria. E você vai ter 4 tipos de pessoas. E essas pessoas são avaliadas aqui a nível de aptitude natural e o nível de esforço que elas vão fazer no dia a dia, tipo a vontade que elas têm de aprender. Em cima à direita, vamos chamar ela de Mary. Tá? A Mary é basicamente um self-starter. Ela tem um trabalho que é normalmente perfeito, ou quase perfeito. Ela faz bastantes perguntas e isso ajuda ela a fazer o trabalho dela melhor. Embaixo, à direita, vocês têm o John. John tem um entendimento muito bom do que é pedido, mas, sinceramente, ele faz o que foi pedido e acabou por aí. Em cima à esquerda, vocês têm o Henry. Henry is a hard worker. Trabalha duro, not automatically smart. Não quer dizer que seja inteligente. Trabalha duro não é diferente de trabalhar de maneira inteligente. Tá? Só que é assim, se você der uma direção para ele, ele vai fazer as coisas acontecer. Embaixo à esquerda é o Mike. Eu vou dizer que é organizações que nem a gente, mas a gente não tem Mikes. O Mike é basicamente uma pessoa legal, não tem pessoa legal, mas que não tem total entendimento do que está acontecendo, sinceramente não tem muita vontade de aprender. Se eu perguntar para vocês que nota vocês dariam se estivesse avaliando essas pessoas, muito provavelmente esse é o tipo de nota que vocês dariam para essas pessoas.
Agora, no trabalho deles, vocês põem na mão deles modelos de GenAI. Essa, sei lá, ChatGPT, Midjourney, o que vocês quiserem. Põe na mão. Qual é o resultado disso aqui? Se todo mundo acha que tudo é uma distribuição normal, né? Você vai ter pessoas em um desvio padrão, um nível de desvio padrão e posicionadas nessa situação, daí a minha curva ela vai mudar para a direita com essa tecnologia. Na verdade, a curva vai achatar. E o que você vai ter é o seguinte, a Mary, o trabalho dela vai ir de excelente para quase transcendente. O que significa isso? Ela vai basicamente apagar algumas das pequenas coisas que ela não tinha, ela vai ter um monte mais de referência que ela terá verificado. Você vai ter o nosso amigo John, o material dele vai ser ainda mais rico. Só que, sinceramente, os poucos momentos aqueles estalos de criatividade, meio que desapareceram. Foi por um elemento normal, médio. À esquerda, em cima, você tem o Henry. E assim, não é muito diferente do que aconteceu no passado para o Henry. Vai continuar a trabalhar bastante, vai pegar um monte de informação, etc. A única razão pela qual eu daria para o Henry uma nota menor é simplesmente porque, em relação aos que estão à direita, de repente ele parece pior do que ele era antes. E o nosso amigo embaixo, o Mike, não tem grande mudança. A única coisa que é legal é que o volume de desculpas por a razão das coisas não estarem feitas aumentou drasticamente. This is the evolution. Então, a vossa curva normal, ela achatou. A esquerda ela ficou, a direita ela avançou. Imagina o gap que está sendo criado entre os indivíduos. Imagina o desafio de recursos humanos e como você trabalha nisso. Então, esse é um catch super importante. A maneira de trabalhar nisso, a gente tem usado muito essa definição, essa imagem do Steve Jobs, que chama da Bicycle for the Mind. Para aqueles que não sabem, rapidinho, tem um artigo, 1970, do Scientific American, que mostrava a eficiência de energia de diferentes animais percorrendo 1 milha. Quanto é que eles gastam, basicamente. Assim, o condor saía lá na frente e o humano, infelizmente, a criação divina estava lá embaixo. Só que alguém teve uma ideia de dar uma bicicleta para esse humano. E o nível de eficiência subiu drasticamente. Essa é a ideia de inteligência artificial. É a ferramenta que te permite ser ainda melhor nesse dia a dia. E isso dá resultados que nem esse. Então, a gente vai ter, nos Estados Unidos, algumas eleições agora acontecendo. Eu queria dar uma base de referência. Em 2016, na campanha Trump-Clinton, todo mundo sabe o contexto, só para dar uma base de informação, provavelmente foi a primeira campanha com um nível de análise de dados e de modelagem tão extensiva. Os dois grupos tinham times enormes. O Trump tinha um time privado, que é a Cambridge Analytica, o time da Clinton tinha várias pessoas que já eram parte do establishment. E eles todos se deram conta que tinham algumas movimentações muito estranhas. Em particular, uma no Rust Belt. Rust Belt é toda a parte de produção industrial que está abaixo do Lake Michigan, basicamente. Que é tradicionalmente um contexto democrata. O que fez a diferença não foram os dados, não foram as técnicas, não foi o AI. O que fez a diferença foi a decisão que foi tomada. Se você olhar os resultados das eleições e tentar entender o que foi feito, o Partido Democrata decidiu na época que esse grupo era azul completamente, então não tinha ruído, mas acho que vão estar ok, tem outras áreas que se preocuparam. O Partido Republicano, em particular, a campanha do Trump, diz assim, não sabemos o que acontece, mas vai lá, dá uma volta por todos os lugares, essas fábricas e tudo, e me diz o que vai acontecer. O resultado é só vocês darem uma olhada nas eleições nesses estados. Não foi o AI, não foram os dados, foi o que você fez com isso. Tá? Então, deixando vocês aqui, eu acho que queria só que vocês tomassem uma pausa na vossa definição do dia em produtividade, eficiência versus criação de valor. E essa pausa ela é de refletir qual é a melhor maneira de tocar o tópico alavancando esse tipo de tecnologias. A França está no caminho de ser provavelmente a capital do mundo do que se chama Open Source AI. Tá? Com vários investimentos do governo, com a Mistral acaba de ter mais um novo modelo open source de LLM que acaba de sair, teve acordos da Meta agora na Station F. Assim, está super bem posicionado. Qual é a vantagem que a França tem nessa história? Todo um elemento humano que vem socialmente e politicamente capturado.
É hora de pegar isso no momento de olhar. Eu acho que a política do Colbert de laissez-faire não existe mais aqui. Não dá para laissez-faire. E a gente pode conversar isso em mais detalhes. Tem que entrar em algumas conversas, algumas perguntas muito mais profundas, de tipo, será que amplificação é disrupção? E disrupção é bom ou é ruim? Será que amplificação é a criação de unicórnios? Será que, no caso da França, é bom ou é ruim essa situação? Será que a gente tem unicórnios em vários outros lugares? Automação é apropriado para o que a gente está fazendo? O número de vezes em que eu vejo AI, análise usado para coisas que não deveriam, é realmente preocupante. E, finalmente, é o seguinte, lembra a conversa do nosso amigo embaixo, do Henry? Ele perdeu um pouco do spark, ele virou médio. E tem essa preocupação no uso de inteligência artificial, de você ir para um padrão que é mais um médio. Eu não sei vocês, mas tem uma outra palavra para médio, que é medíocre. E a questão aqui é a gente quer realmente ser medíocre. Então, eu diria o seguinte para vocês, para terminar. Acho que vocês têm que pensar qual é o papel que a gente tem na definição do uso de AI daqui para frente. E no mundo onde, basicamente, a AI está te dando um monte de respostas, acho que é o melhor momento de utilizar uma das minhas frases favoritas do Voltaire, que é assim, julga as pessoas não pelas respostas, mas sim pelas perguntas. Acho que a partir daí a gente consegue lidar com esse processo de FOMO e trazer realmente resultados para a economia e a sociedade. Muito obrigado. Obrigada, Robert, pela excelente abertura e pela palestra instigante. Eu acho que ela já deu o tom do restante do dia e do sucesso que será esse evento até o final do dia. E agora vamos seguir com o nosso primeiro painel, a inovação a serviço do crescimento exponencial. Esse painel será introduzido e moderado pelo Frédéric Daunier, sócio fundador da consultoria de estratégia de transformação Crescendo. O Frédéric tem 30 anos de vivência no Brasil, é diretor da Câmara e co-organizador, já faz vários anos, do Fórum de Tecnologia e Inovação da CCFB. Então, Frédéric pode subir no palco. Eu também vou chamar os 3 palestrantes desse primeiro painel, o Durval Garcia, da GAC, o Alexandre Salmon, da Ecritel, e o Stefano Jarussi, da Thales. Por favor. Bom dia a todos. Bom, acho que o meu papel, depois das ótimas aberturas do Pedro, da Corinne e do Robert, é deixar vocês acordados. Então, vou repetir o bom dia e eu espero bastante energia na resposta de vocês. Bom dia. Bom dia. Muito bem, então estão acordados, vamos em frente. Crescimento exponencial, Exponential Organizations, um tema instigante que eu adoro. Profissionalmente, eu tive a oportunidade de acompanhar vários projetos de empresas com crescimento exponencial, e eu cunhei para mim um MTP. O que é o MTP? É o Massive Transformative Purpose, o propósito massivo transformador, né, que é o conceito que o Peter Diamandis, né, da Singularity University, lançou, e que é a grande característica das organizações exponenciais. Você precisa ter um propósito
que vai realmente chamar de forma massiva, né, para a transformação. Não é só aquela missão, visão, valores tradicional que está na parede que ninguém pratica, né, tem que ter. Então, para mim, né, na minha atuação profissional, eu defini que acelerar, iluminar e apoiar processos de transformação complexos de forma sustentável seria o meu propósito. Então, com muito prazer, vou poder um pouco compartilhar, junto aí com nossos convidados, um pouco dessa experiência, né? Depois, a gente pode comentar durante o debate alguns casos mais específicos, seja em varejo. Acompanhei várias organizações aí que tiveram crescimento aí de 3 dígitos durante alguns anos. Um próprio unicórnio, estará hoje à tarde a Tatiana Matos, da BlaBlaCar, também uma parceira nossa. Enfim, várias organizações desse mundo do ecossistema franco-brasileiro. Bom, as receitas para o sucesso mudaram, né? Gosto dessa frase bem provocadora do David Rose, né? Quer dizer, a lição, a receita de sucesso do século XX não é a mesma, e hoje aquelas organizações com princípios do século XX têm enfrentado bastante desafios. E também gosto bastante da frase do fundador do LinkedIn, né, que tem muito a ver com o Lean Startup, né, outro conceito lançado em 2008, né, que vocês devem ter ouvido falar do MVP, né, Minimum Viable Product. Né. Não adianta estar o produto 100% pronto, demora 6 meses para lançar. Você tem que lançar, na verdade, o protótipo sujo, né? E aí aprender, rodar, aprender com os early adopters, né? E é dessa forma que hoje se pratica crescimento exponencial, né? Então, se você não ficar envergonhado com o produto do lançamento, é porque você lançou tarde demais. Outra provocação. Bom, nosso objetivo hoje com o painel, quais são? A gente quer compartilhar casos concretos, né, que evidenciam essa inovação a serviço do crescimento exponencial, né. A gente vai ter casos bem complementares, né, nós vamos cobrir temas de e-commerce, SaaS, nós vamos articulação do ecossistema dentro de um setor específico, o setor agrícola, nós vamos falar também de inovação aberta, inovação colaborativa, então acho que vai ser super complementar, né? Falar um pouco de tendências, né, de inovação no Brasil e além do Brasil. E eu acho que é muito importante também, estamos aqui para valorizar os membros do ecossistema franco-brasileiro de inovação, especialmente associados da Câmara de Comércio França Brasil, membros da French Tech. Bom, eu comentei sobre o Peter Diamandis, né, da Singularity, então ele fala muito dos 6Ds, né, que são o que realmente define, né, as grandes organizações exponenciais. Né, elas têm um viés muito forte para a digitalização, deception, que seria no sentido disfarçado, né, nos primeiros anos o crescimento, quando você sai do zero, ele aparece pequeno, você está ainda na fase horizontal da exponencial, né, por isso que fala de disfarçado. Disruptivo, né, desmaterializado, desmonetizado e democratizado, né? É claro que quando mais você alcança público, você vai descentralizando e democratizando o acesso. Aqui à direita, a capa do livro, traduzido em português, que quem quiser se aprofundar, né? E aí ele traz, então, além do MTP, que eu já comentei, o conceito dos 11 atributos essenciais de uma organização exponencial, uma EXO, né, em inglês. De um lado, 5 palavras resumidas pelo acrônimo SCALE, né, que tem a ver com o cérebro direito. Então, por exemplo, algoritmos é tipicamente uma característica que ajuda a alavancar organizações exponenciais. Ter o staff on demand, ou seja, você variabilizar e muitas vezes terceirizar parte da equipe. Esse também é uma outra alavanca, né, para você ter o crescimento exponencial. Ter os ativos alavancados, né, Netflix, que não possui nenhuma propriedade, o Airbnb não possui nenhuma propriedade, tipicamente, né, um caso bem conhecido. E, do lado esquerdo, 5 palavras que têm a ver com o acrônimo IDEAS, né, que aí já puxa mais para o lado esquerdo do cérebro, né, do controle da ordem, experimentação, né, prototipagem, eu comentei do MVP, é tipicamente um atributo importante de organizações
exponenciais. Bom, e aí na prática tem várias ferramentas, metodologias que usam, né? Uma delas que a gente gosta bastante na Crescendo é o Sprint, Exo-Sprint, né? Que em 10 semanas você consegue justamente colocar de prontidão uma organização para rumo ao crescimento exponencial, aí com várias etapas de acordar a empresa, etapas de alinhar, então trabalhando tanto um stream mais de edge, né? Mais disruptivo, e um stream mais core, você consegue fazer esse tipo de trabalho. Bom, apresentar então nossos 3 convidados, apresentar o Durval Garcia, que é diretor de inovação da GAC Brasil, GAC. Ele vai nos falar então sobre inovação aberta como prática de articulação. Acho que vamos voltar um slide, por favor. Prática de articulação do ecossistema e impacto do agronegócio. Apresentar o Alexandre, e eu queria agradecer, ele fez um esforço incrível, chegou hoje de manhã da Europa. Então, Alexandre, muito obrigado, diretor-geral da Ecritel, que vai nos falar de inovação para o crescimento exponencial no e-commerce. E queria apresentar o Stefano Jarussi, da Thales Brasil, que vai falar, então, de um case muito instigante, o case Nubank, inovação colaborativa como um vetor de sucesso. Muito obrigado. Eu chamo, então, o Durval, por favor, para a sua fala inicial. Obrigado. Bom dia a todos. É prazer estar aqui. Obrigado à Câmara Francesa, à French Tech e à Business France pelo convite. Para nós é um prazer poder compartilhar um pouco com vocês. Não é para apertar aquele botãozinho preto, né? Bom, o que a gente pretende... Aqui. Queria só apresentar um pouquinho rapidamente a GAC. A GAC é uma consultoria inicialmente francesa. Ela hoje é uma consultoria baseada em 4 escritórios aqui no Brasil. Na França, nós temos 6 escritórios. No Brasil, a gente atua no Sul, no Nordeste e mais na região São Paulo e Rio de Janeiro. A nossa principal missão é impulsionar os negócios dos nossos clientes através de metodologias e ferramentas de inovação. Então, a gente tenta se posicionar em 4 pilares, basicamente: como organizar as empresas para que a organização interna favoreça a inovação, a gestão do processo de inovação propriamente dito, mas numa perspectiva muito mais alinhada ao propósito final da empresa, né, da vantagem competitiva, a inovação aberta em si, que é o case que a gente vai mostrar um pouco da nossa metodologia hoje, e fomento para a inovação. Então, são 4 pilares que nós atuamos no Brasil e no mundo, e a gente se posiciona hoje como uma consultoria parceira de negócio dos nossos clientes. Então, rapidamente, só para nos apresentar, o case que a gente trouxe aqui, depois da apresentação do Robert e do Fred, tão alto nível, né? A gente aqui vai mostrar um pouco do dia a dia, de como fazer as coisas acontecerem, porque a gente vê guias, artigos, falam muito de como do que a inovação pode fazer, mas o como, ele dá muito trabalho e não existe um modelo único para todos os negócios. Então, a gente quer mostrar um pouco o modelo que a gente criou para uma alternativa para o agronegócio. Então, a partir de problemas, de necessidades dos agricultores, o nosso objetivo, eu vou passar rapidamente, porque o relógio ali, ele é cruel. A partir de oportunidades identificadas nos agricultores, dentro do cooperativismo do agronegócio brasileiro, como que as cooperativas podem, então, funcionarem como um catalisador da inovação para resolver problemas concretos dos agricultores ou dos cooperados que participam da sua cooperativa. Então, em função disso, uma das grandes gigantes aqui do mercado do agronegócio, a Bayer, resolveu, então, investir em inovação nas cooperativas. Então, ela contratou a GAC e forneceu funding para que as cooperativas resolvessem problemas. A partir daí, com a ajuda da GAC, nós articulamos essa conexão das cooperativas com o ecossistema de inovação
para que, então, esse ecossistema forneça de volta tecnologias que vão resolver os problemas e agregar valor ao negócio da Bayer. Então, a ideia é formar um círculo virtuoso onde as cooperativas fazem o papel principal de resolver problemas dos seus cooperados, a Bayer se aproxima do cooperativismo brasileiro, fornecendo, então, mecanismos para que as cooperativas se articulem, e a gente fornece, então, a maneira com que essas cooperativas podem interagir. Parece simples, né, conceitualmente falando, mas a articulação em si é a grande mágica da coisa, porque as cooperativas são pequenas, são empresas que estão voltadas a outras preocupações e não têm essa visão de como que eu vou procurar uma solução de tecnologia dentro do ecossistema. Quem que eu procuro? Bato na porta de quem? Ligo para quem? Né? Startup, ICTs, um monte de acrônimos que tem de um linguajar específico dentro desse ecossistema de inovação. Como é que eu me articulo com isso? Então, a gente procurou, dentro da metodologia da GAC, procurou problematizar isso, a partir da identificação das necessidades dos agricultores, facilitação dentro da cooperativa, como que essas necessidades se tornam em ideias de projetos, e, a partir desses projetos, ou briefing de projetos, ou briefing de ideias, a gente foi fazer, então, um matchmaking, que é onde existe essa solução para que aquele problema seja resolvido, tudo isso financiado e suportado pela Bayer aqui no Brasil, através do Life Hub. Bom, aqui é só para vocês terem uma abrangência do alcance, o alcance desse programa. Nós trabalhamos bastante na região sudeste, mas também Goiás e até o Nordeste. Foram conectadas 72 cooperativas, que são esses pontos em abóbora. Dessas 72 cooperativas, dentro do processo de pitch, de processo de maturação, que eu vou explicar daqui a pouquinho, nós identificamos 10 cooperativas com 10 projetos em 2 canais específicos, um de inovação propriamente dita, de novas tecnologias, e outras de inovação voltada para a sustentabilidade. Essas 10 cooperativas passaram por um processo de mentoria com a equipe da GAC, onde a gente tornou aquilo que era uma ideia, ela se tornar mais concreta em um projeto específico, em uma problematização, um briefing, né, de projeto, para que a gente, então, pudesse conectar com o ecossistema. A partir essas 10 estão em verdinho, algumas, o verdinho está mais apagado em alguns lugares, porque sobrepõe, né? Eu tentei botar um mapa um pouco maior, mas não consegui. E dessas 10, nós selecionamos, então, 2 cooperativas, 2 problemas específicos, um mais voltado à inovação tecnológica propriamente dita e outra de inovação para a sustentabilidade. E essas 2, então, nós fizemos um processo de aceleração, onde as ideias partiram de um TRL2 até um TRL5, num período de 6 meses até a entrega de um MVP para as soluções criadas. Então, esse é um projeto que levou... Nós já estamos na 3ª versão, estamos iniciando a 3ª edição agora. Ele leva mais ou menos entre 1 ano e 1 ano e meio, a partir da identificação dos problemas até efetivamente a entrega do MVP. Esse caso que eu vou apresentar aqui é um dos MVPs que a gente trouxe para ilustrar o crescimento exponencial. Então, aqui está um pouquinho da metodologia que a GAC faz. A gente tem desde a parte de cocriação no início do processo, onde a gente, a partir dos problemas identificados, com alguns workshops com o meu time, parte do meu time está aqui no auditório, a gente vai fazer todo esse trabalho de cocriação e de elaboração, de lapidação da ideia, porque, apesar de parecer simples, ela tem uma ideia. As ideias, elas inicialmente que surgem, são muito pobres, elas são muito baseadas em uma experiência prévia que cada um tem, do tipo assim, eu quero usar um óculos que olha o solo e me dá a resposta de onde eu devo plantar. Por que eu quero usar um óculos? Por que olhar o solo? Porque ele já viu lá que tem óculos inteligente, então ele vem com uma ideia pré-concebida, que não necessariamente é uma ideia, é um desejo. Pode ser um óculos, pode ser qualquer coisa. O que ele precisa é entender que ele precisa resolver um problema que ele tem. Então, o nosso trabalho nessa primeira etapa é fazer com que esse problema seja construído de uma forma coerente, para que aí a gente possa fazer o processo de cocriação, de geração de ideias, para buscar, então, quem pode suprir essas necessidades com tecnologia.
Bom, entrando no case, aqui só para ter uma ideia do volume, nós nessa primeira versão tivemos 50 projetos no início, 50 ideias de projetos, e que passaram então pelo o funil com alguns regulamentos, critérios internos, até chegar em 2 projetos finalistas no final do processo. E aqui eu queria mostrar para vocês, para ilustrar como que a inovação pode realmente ela contribuir para o crescimento exponencial. Então, o projeto que eu trouxe aqui é um projeto baseado na verificação do solo. Aqui é uma cooperativa de cafeicultores. O grande problema que o agricultor tem é que o solo dele não é uniforme. Na agricultura se fala muito da semente, do agrotóxico, e de outras coisas, mas o solo é a matéria-prima fundamental para que o agricultor possa cultivar. E o solo ele não é, ele não é algo padronizado. A quantidade de argila, a quantidade de matéria orgânica varia de ponto a ponto. Se chove muito, se você faz compostagem, se aumenta o pH do solo, você cria ambiente propício para a criação de doenças. Então, tem muita informação, muita ciência em torno disso. Então, a grande pergunta é, como que eu posso aumentar a minha produtividade dos cafeicultores, buscando o melhor talhão de solo para poder fazer isso. Então, como que eles fazem isso hoje? Eles fazem sempre posterior. Depois da safra, eles verificam, aquele solo lá produziu tanto, aquele solo produziu 50% a menos, aquele 30% a menos. Então, é algo empírico que hoje é feito. O que essa solução foi desenvolvida é trazer um pouco de inteligência artificial, desculpa, Roberto, mas trazer um pouco de deep learning a partir dos dados obtidos do solo, trazer um pouco mais de deep learning para poder, então, fazer previsão antecipadamente de que áreas do solo ela pode trazer mais produtividade. Então, o projeto tem um processo inicial. São 3 grandes etapas de colheita de 15 a 17 áreas específicas para coletar a informação do solo, como funciona. Essa informação é coletada a partir de uma startup que foi identificada, eu vou apresentar ela, a Quântico, junto com o Instituto Federal, uma ICT, que é o Instituto Federal de Minas Gerais, do sul de Minas, onde é feita análises químicas junto com aquele talhão de solo, onde é analisada as propriedades magnéticas do solo, da argila e assim por diante, e esse conjunto de dados, esse volume de dados, ele é cruzado para poder, então, fazer análises preditivas a partir da informação. E isso, inicialmente, foi o MVP criado para gerar esse modelo de negócio. A gente, uma vez criada essa base de dados inicial, você volta para o agricultor, coleta informações e o aplicativo vai te dar alertas, um aplicativo que o agricultor pode ter na mão, te dá alertas das melhores áreas que ele pode utilizar. Isso de uma forma muito simplificada, tem bastante ciência aqui por trás, se utilizou muito de nanotecnologia para poder chegar a isso. Esse aqui são, então, aquele mesmo modelo aqui, agora com o nome dos atores, né? Ops, como é que eu volto aqui? Aqui. Com o nome dos atores, então, a gente tem a Cochupé, que é uma cooperativa do sul de Minas, que a gente conectou, então, a Quântico, que era um conjunto de ex-alunos, fizeram doutorado na Unesp de Jaboticabal, e dentro da sua tese, trouxeram aqui uma teoria que construíram, então, um conjunto de informações para poder gerar isso aqui, gerar essa solução. Eu só queria... Como é que eu aperto o play aqui? É só dar o play de novo? Não, eu queria ter um filminho aqui de 1 minuto aqui. Bom, basicamente, o que ele vai mostrar é um depoimento da Cochupé, em que ele diz assim, que agora, com esse processo, ele consegue aumentar a previsibilidade dele para buscar quais são as melhores áreas que ele pode atuar. Então, ele dá um depoimento, aqui sim, então, agora começa o crescimento exponencial. Nós ficamos sabendo, através de vocês, de uma metodologia em que ela define a qualidade da argila para fazer a delimitação de ambientes de produção, nós sentimos muito mais confortável e entendemos que isso pode agregar bastante
ao produtor, de tal forma que ele vai obter melhor resultado e vai poder ser mais competitivo nesse ambiente em que o produtor ter resultado, ele tem que buscar tecnologias consolidadas que possam agregar à sua produção. Os trabalhos iniciais que vocês mostraram permitem que a gente identifique as regiões mais férteis, menos férteis. Tem uma aplicação bastante interessante que é a caracterização do potencial de produção de cafés de qualidade baseado na qualidade de argila, que eu fiquei bastante entusiasmado, é um estudo novo que vocês desenvolveram e que está consolidando, que está validando os resultados que nós tínhamos em função da identificação das regiões produtoras de café de boa qualidade, mas usando dados do nosso banco de dados. Sim. Quando nós fomos verificar o resultado que vocês apresentaram de qualidade, sem vocês saberem dos resultados de qualidade que a gente já tinha, houve um cruzamento muito interessante dessas informações e nós pudemos verificar que a metodologia está apresentando um resultado bastante consistente. Hoje nós identificamos as regiões em função dos cafés que são entregues. Então nós mapeamos as regiões de qualidade em função do café que está chegando, a qualidade do café que está chegando na Cochupé. Utilizando essa técnica, nós conseguiremos identificar as regiões que têm potencial de produção de café de boa qualidade. Então isso é muito importante para a cooperativa, porque nós vamos ter estrategicamente os locais que fazem café bons, e nós vamos ter a garantia de poder oferecer para o mercado cafés que atendam os interesses do mercado. Ela é acessível em todos os níveis. Para a Cochupé, para identificar uma grande área em função do potencial de produção de café de qualidade, para o pequeno, o médio e o grande produtor, para identificar dentro da sua propriedade aquelas regiões em que vale a pena ter um pouquinho mais de cuidado, que elas têm um potencial muito grande na produção de cafés de um nível diferenciado. Então isso muda totalmente a regra do jogo. Agora eles passam a poder crescer essa produção de uma forma inteligente e controlada, o que antes era totalmente empírica, Então aí começa, nós estamos exatamente nessa fase agora de coletando informações de quanto de produtividade cresceu a partir dessa tecnologia. A tecnologia está patenteada, o Quântico está aí disponível. E aqui eu ofereço para vocês, a GC oferece aí, quem quiser escanear o QR Code, como que a gente pode ajudar as empresas a poderem trilhar esse caminho de sucesso através do nosso diagnóstico de inovação, que é uma tecnologia também trazida da Suécia, onde usa também algoritmo de deep learning para a gente poder fazer uma melhor avaliação do seu processo interno de inovação. Tá bom? Muito obrigado e depois à disposição para perguntas. Obrigado. Obrigado, Durval. Na transição para a nossa próxima palestra, deixa eu só te fazer uma perguntinha. Você comentou um passando nanotecnologia. Eu fiquei curioso. Você pode só dar um spoilerzinho para a gente? Alô? A identificação das propriedades magnéticas da argila e do material é feita por mistura com nanocompósitos. E depois a interação dessa argila com a molécula da Bayer que pode ser utilizada também é feita com adição de nanocompósitos. Então, são compósitos específicos que são auxiliam no rastreamento da qualidade da argila do solo. Fantástico. Bom, eu vou convidar agora o Alexandre para fazer sua apresentação inicial, depois... Muito obrigado, grato por estar aqui com vocês. Eu sou Alexandre Salmon, o CEO da Ecritel. Só para contextualizar a Ecritel, a gente acompanha mais de 800 clientes em vários continentes. Hoje a gente tem uma expertise muito grande no que tange infraestrutura e toda a parte também de tecnologia com cibersegurança. E hoje a gente vai tentar trazer alguns conceitos, algumas estratégias aplicada principalmente para e-commerce, que é nosso carro-chefe. Para
um pouco mostrar nosso posicionamento, a gente tem principalmente 3 pilares. O primeiro pilar é a parte de infraestrutura e cloud, cloud privado, cloud público, toda a parte de gestão de serviços AWS, por exemplo. A gente tem o pilar da segurança e do monitoramento da performance. Então, a gente sempre busca otimizar essas aplicações, otimizar a segurança delas. E a gente tem um outro pilar que é muito importante, eu acho que por isso que a gente consegue sobreviver dentro desse stack muito competitivo, é a parte de platform engineering. Então, isso é o que a gente chama de DevSecOps. Basicamente, é otimizar o desempenho de equipes de dev e trazer mais produtividade, mais qualidade no ciclo de desenvolvimento. Quando a gente conversa de crescimento exponencial, eu acho que tem 2 mundos. Então, tem a parte de organizacional e dos processos e tem a parte de tecnologia. Aqui a gente vai realmente tratar da tecnologia e tentar aplicar para esse setor de e-commerce. Quando a gente fala de inovação a serviço do crescimento exponencial para e-commerce, tem muitas tecnologias. Então, tem várias listas, só algumas aqui, mas basicamente toda a parte de front, tem a parte de back-end, de APIs, toda a parte de integrações com RP, plataforma de BI, marketplace. Então, todo esse stack é cada vez mais complexo, o usuário é cada vez mais exigente e é muito difícil gerenciar, é cada vez mais difícil gerenciar todos esses stacks de tecnologia. Então, gostaria de colocar talvez 3 dilemas aqui nessa apresentação. O primeiro, talvez, o buy versus build. Então, usar algo feito versus algo que você vai customizar e fazer em casa. Sempre, de qualquer forma, se você escolher um ou outro, vai ter customizações. Então, se vale mais a pena internalizar ou externalizar essas customizações. E o perigo da inovação. Então, eu vou trazer alguns pontos sobre isso também. No buy versus build, eu acho que aqui é fundamental dissociar a parte de SaaS, que é óbvio, geralmente um caminho muito interessante e preferido pelas PMEs, pelas pequenas e médias empresas. Então, você tem algo de prateleira, muito rápido, o go-to-market, muito simples, geralmente, de customizar, e você não precisa se preocupar com back-end, mas você vai trazer outros problemas, que é a inovação, que é as customizações, a parte da integração geralmente mais complexa. Você também pode depender mais de parceiros. E versus o build. Então, geralmente, tem 2 caminhos quando você customiza sozinho, ou você faz todo DIY, ou você faz... você pegar um produto que está de prateleira, geralmente uma grande parte standard, e você vai customizando esse produto. Então, tem Salesforce, tem SAP, tem Magento, tem vários produtos também que tem o conceito open, e geralmente você consegue trazer uma maior flexibilidade para inovar com esses produtos. Mas você tem a parte de desenvolvimento, a parte de tecnologia também, que é muito mais complexa. Internalizar versus externalizar, então, de qualquer forma, quando a gente faz essa escolha entre o build e o buy, a gente sempre precisa customizar no caso do e-commerce. Se a gente quer realmente atingir os usuários, se a gente quer trazer customizações para um setor específico. Então, eu acho que aqui é realmente diferenciar se
a empresa tem a tecnologia como core, que geralmente não é o caso do varejo, por exemplo. Então, o varejo acaba customizar mais através de parceiros, de agências, ou se realmente é core. E aí, geralmente, você faz muito mais customizações dentro da casa e você tem times robustos e você precisa de muitos especialistas para trazer esses diferenciais, essas customizações para o negócio. Mas aí vem um outro problema, é o perigo da inovação. A gente acompanhou várias, assim, dezenas e dezenas de projetos. A gente vê o quanto a tecnologia, às vezes, a inovação, ela pode fugir um pouco do alinhamento do negócio. Então, é muito importante na inovação que seja sempre alinhado com o negócio e tentar sempre trazer essa inovação de forma incremental. Eu estou trazendo aqui também um outro perigo, que é o shiny, um pouco o síndrome do shiny new technology. Os desenvolvedores sempre gostam de trabalhar com as stacks mais modernas. Então, aqui tem exemplos de stack do Google, o Next, tem stack do Facebook, que é o GraphQL, tem vários stacks também da Microsoft. A gente falou hoje de manhã da inteligência artificial, de OpenAI. Então, a gente sempre também tem que ver se isso, quais são as prioridades do negócio. É realmente alinhado com o negócio? Faz sentido usar essas últimas tecnologias? Às vezes, algo um pouco mais simples e muito mais curto de implementar faz mais sentido para o negócio. Então, é só esse ponto que eu queria trazer para a reflexão. Tem também esse dados da parte da inteligência artificial, também uma fonte muito interessante sobre a parte de e-commerce. Mas, basicamente, tem que ver o que faz sentido para cada negócio. Eu vou trazer, ultimamente, por terminar, 2 exemplos. Aqui vou parabenizar também o time pelo Black Friday, que a gente passou super bem esse ano. A Rezo já é cliente faz 10 anos e a gente trouxe eles de 10 milhões para mais de 1 bi. É realmente uma parceria muito legal e só esse ano aumentaram de 40%. Então, para eles, não é core a parte de tecnologia. Então, eles focaram realmente no produto de prateleira que eles customizaram. Hoje são mais de 100 desenvolvedores dentro da Rezo. E eles externalizaram toda a parte de serviços, de tecnologia com a Ecritel. E funciona muito bem, a gente tem acesso diretamente ao time de desenvolvimento e a gente acaba trabalhando realmente a 4 mãos para o produto e os marketplaces deles. E outro exemplo muito legal é um projeto que a gente fez recentemente. Foram 1 mês e meio de projeto com parceiro, a Caravel, que é um SaaS acima do Magento. E hoje a Dufrio já conseguiu triplicar as vendas a partir transacional dentro do e-commerce. A gente começou pelo B2C, mas hoje eles vão trazer um crescimento exponencial através dessa tecnologia, com marketplace, com B2B, vão trazer soluções para instaladores. Então, eles estão realmente olhando essa parceria também. Não é core para eles, mas eles estão focando realmente no negócio e a gente, na parte de tecnologia, até o próprio código do e-commerce. Eu acho que é isso que eu queria trazer. Foi rápido, mas se vocês têm dúvidas, fiquem à vontade. Muito obrigado. Obrigado, Alexandre. Eu tenho uma pergunta para você. Como que você justamente vê a evolução do e-commerce no Brasil, né, especialmente à luz desses 3 dilemas, né, que você nos trouxe? Quer dizer, o e-commerce está indo mais para o buy, para o build, para o
interno para o outsource, ainda temos o Shiny New Technology Syndrome, que você pode comentar um pouquinho? Então, eu acho que, particularmente no Brasil, teve muita inovação das empresas para e-commerce, então adotaram muito facilmente o SaaS. E hoje eu acho que tem apenas um problema, é que o SaaS é muito custoso e temos aqui no Brasil quase um monopólio da Vtex, que é um grande parceiro que teve muito sucesso aqui no Brasil. Eles têm uma solução completa, mas traz esses problemas que eu expliquei. A falta de rapidez na inovação, os problemas na parte de customização. E hoje tem grandes empresas que têm essa solução, ou essa solução SaaS, mas que estão cada dia refletindo sobre a inovação, se esse produto é certo para eles, se eles deveriam customizar dentro de casa, se eles deveriam realmente investir para fazer uma nova solução que seria mais aderente ao negócio. Então, eu acho que estamos nessa fase de um pouco de reflexão, de transição entre esses produtos de prateleira e realmente a inovação para ter esse fôlego exponencial que esses dois cases fizeram. Então, acho que é muito importante, principalmente para as médias e grandes empresas, investir na tecnologia e trazer realmente essas reflexões para ter a tomada de decisão correta e se alinhar com o negócio. Fantástico, muito obrigado, Alexandre. Eu vou convidar agora o Stefano para ir para o palco fazer a sua apresentação. Olá, bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer à Câmara de Comércio, à Business France e à Innovation, à French Tech, em terem convidado a Thales para poder palestrar um pouquinho aqui com vocês. Acho que, primeiro, antes de começar aqui a nossa apresentação, queria fazer uma pergunta. Quem aqui tem um cartão do Nubank? Somos nós. Somos mais um. Então, acho que, falando rapidamente aqui sobre o nosso case, eu queria comentar bem brevemente sobre o que é a Thales. Imagino que tem muitas pessoas aqui que já conheçam. A Thales é uma empresa francesa, uma líder global de tecnologia. Somos mais de 77 mil funcionários, espalhados em 70 países aproximadamente. Números bem representativos, a gente trabalha muito com a parte de tecnologia de ponta. Então, aqui a gente fala muito tanto da parte de inteligência artificial, fazendo aqui alusão ao nosso amigo Robert, que a apresentação também foi excelente, e também agradecendo o Durval e o Alexandre, e o próprio Fed pelas palestras muito fortes. Nós também falamos na Thales de conectividade. Eu venho do segmento bancário, então sou responsável pelo relacionamento comercial com players do segmento bancário na Thales, mas nós também temos uma atuação muito sólida no que tange a defesa e segurança, na parte de espaço, na parte de aeroespaço, então sistemas de tráfego aéreo, praticamente 90% do sistema de controle de tráfego aéreo no Brasil é feito pela Thales. A parte de in-flight entertainment das aeronaves, inclusive da Azul, também são feitas pela Thales. Então, certamente, vocês já nos acompanharam nessa jornada em uma de suas viagens. E antes da gente... Acho que o que eu gostaria muito de falar aqui, de fato, nessa apresentação, já evoluindo um pouco para o nosso case, é, de fato, como que o Nubank conseguiu chegar, diante de um contexto cada vez mais de globalização, de aceleração dos processos de transformação e de inovação, como que esses caras conseguiram chegar em aproximadamente 15 vezes de crescimento nos últimos 5 anos. Então, como a gente bem comentou aqui no começo da apresentação, hoje já somos 90 milhões de account holders do Nubank. E comentar um pouco como que a parceria, acho que a seleção dos parceiros que o Nubank fez ao longo dessa trajetória os ajudou nesse processo, de fato, deles conseguirem superar essa barreira e se tornar uma empresa, um unicórnio, que hoje é muito maior do que grandes bancos, inclusive a nível global, e como que a Thales pôde apoiá-los. E aqui eu tenho 4 principais pontos para me apoiar nessa explicação. E o primeiro deles, acho que o mais marcante da forma do Nubank como ele trabalha,
é o entendimento do processo. Então, o Nubank, desde o começo da nossa jornada, dessa nossa história de quase 10 anos de parceria, ele sempre foi um parceiro que nos desafiou muito. Então, ele desafia o conhecimento de um player relevante no mercado, que fabrica cartões há mais de 30 anos, que conhece as mais variadas técnicas de personalização. Ele entende esse processo, ele cria rotinas para poder melhorar esse processo em conjunto conosco, e, com isso, a gente consegue desenvolver alguns cases super relevantes. Mas não se resume somente a isso, principalmente quando a gente fala de escutar o público, que eu acho que aqui é o grande valor que o Nubank conseguiu agregar. Desde o começo, a gente fala muito dessa vinda do Nubank ao mercado, de que ele foi um cara muito disruptivo. Mas disruptivo em que sentido? Porque ele simplesmente tirou as tarifas bancárias e hoje a gente se vê motivado a utilizar o produto deles? Eu acredito que tenha sido um pouco além disso. E aqui a gente fala muito, de fato, a escuta ativa do Nubank quando ele tratou nessa entrada dele no mercado. E talvez tenha sido, acho que, uma das virtudes mais marcantes desse player, porque ele, de fato, ele conseguiu cortar esse mato alto que a gente sempre falava dessa barreira de inclusão financeira. Então, ele foi certamente o cara que foi o precursor nesse sentido. Ele conseguiu incluir pessoas no sistema bancário que até então estavam à margem do sistema financeiro. A gente também fala muito isso na questão dos produtos. Então, na Thales, a gente desenvolveu um cartão de braille, um cartão que, de fato, as pessoas que têm algum nível de dificuldade ou total deficiência visual, elas conseguem ter a mesma experiência de compra. E aqui a gente fala muito desse mindset deles de ter essa clareza da inclusão by default. Então, assim, em todos os processos, em todas as rotinas que a gente desenvolve, em todos os projetos que desenvolvemos em conjunto com o Nubank, a gente sempre fala, de fato, de olhar sobre um prisma de inclusão, de maneira com que a gente consiga ter a big picture de como trazer um produto para o mercado. E, de fato, quando a gente fala desse produto de braille, é uma tecnologia conhecida de personalização de cartão, que é o alto relevo. Então, quem tem, principalmente aqueles cartões bancários do início dos anos 2000, lembra-se muito daquela informação que não era chapada no cartão, e sim que ela tinha um alto relevo. Basicamente, a gente adaptou essa tecnologia, ouvindo muito da provocação desse nosso parceiro, e a gente conseguiu desenvolver esse tipo de produto, que hoje tem uma aceitação tremenda no mercado e, de fato, atende um segmento que até então, como comentei, estava às margens dos serviços financeiros. Mas a lição ela não se resume somente a isso. De fato, acho que tem uma parte muito importante dentro de toda essa nossa jornada com o Nubank, que é a inteligência na tomada de decisão. E isso sempre se deu muito calcado, acho que aqui, inclusive, indo muito em linha com a discussão que a gente tem na parte de prototipagem, de entendimento, de entender o fit de um produto no mercado, de ouvir as pessoas e, de fato, qual que é o potencial que aquela solução pode ter de resolver problemas das pessoas. Então, de fato, a gente tem uma série de acontecimentos nessa nossa jornada quando a gente fala de investimentos. A Thales ela é um parceiro que, de fato, ela trabalhava há mais de 30 anos já nesse segmento, mas ela também teve que fazer uma série de adaptações. A gente cresceu junto com o Nubank, a gente cresceu junto com essa parceria. E como que a gente poderia ter a certeza da gente tomar esses investimentos e, de fato, fazer decisões concretas que refletiriam no nosso negócio de uma maneira considerável. Então, a gente fala de investimentos em maquinário, investimentos em novas técnicas de personalização, investimentos em expansão geográfica também. Afinal de contas, a gente também atende globalmente. Somos um parceiro global do Nubank hoje para personalização de cartões. Mas, por fim, eu acho que o principal ponto que eu queria destacar, e eu acho que é o cerne de toda essa apresentação, é o fundamento de praticamente todas as discussões, de todas as reuniões que a gente tem semanalmente com esses caras, que é o mindset deles de trazer a inovação de maneira colaborativa. Então, como eu comentei para vocês, eles entendem o nosso processo, eles criticam de maneira construtiva o nosso processo, eles nos ajudam a entender que existem melhorias, assim como nós também retroagimos essa informação para eles, retroalimentamos o Nubank entendendo quais tipos de melhorias eles também podem fazer, de forma com que a nossa parceria se beneficie. Então, a gente entende que é uma via de mão dupla, e que, de fato, acho que o ponto principal é que a gente enxerga a inovação dentro da nossa parceria como uma dança. Cada passo conjunto que a gente dá, a gente tem um propósito a gente tem um propósito por trás que, de fato, é melhorar a vida das pessoas, de praticar mais inclusão financeira, de fato, de construir algo que seja relevante, porque o plástico
a gente percebe que nos últimos anos ele se tornou uma coisa que vai muito além, de fato, né, de uma experiência de transação. De fato, o plástico ele marca momentos significativos na vida das pessoas. Então, como que você consegue traduzir algo que não é puramente estético e sim muito mais intangível e colocar uma coisa no bolso das pessoas que, de fato, faz com que elas se lembrem de momentos que sejam marcantes. Então, acho que era um pouco do que eu tinha a comentar aqui de maneira resumida. Acho que até ganhei um pouco de tempo aqui para as nossas discussões, Fred. Mas mais importante é, de fato, agradecer, né, a presença aqui de todos, a oportunidade da gente poder falar. E eu acho que trazer uma mensagem, né, de que todos possamos nos inspirar muito nessas histórias que a gente está trazendo aqui hoje, para a gente construir essas jornadas que, no final das contas, a gente pratique muito essa questão de inclusão. Né? Eu acho que essa pegada social, né, essa pegada de inspiração, que nós, inclusive Thales, um gigante de mais de 100 anos de idade, aprendeu com o Nubank, acho que serve de lição para a gente poder criar mais modelos de negócio que sejam exponenciais. Obrigado. Bom, obrigado, Stefano. Eu tenho uma pergunta inicial para você. Tenho uma curiosidade, né? Quer dizer, é um case, na verdade, de um pouco inovação reversa, né? Quer dizer, a Nubank, como organização exponencial, como que ela reverbera, acaba beneficiando a Thales nos seus próprios processos de inovação. Você poderia, na nossa preparação, se me deu alguns spoilers aí de acho que a parte prazo de entrega do cartão, um pouco leitura para cegos. Você pode nos dar assim 2, 3 exemplos de como que a Thales se beneficiou justamente em inovações a partir justamente do espelhamento aí com essa cultura que vem da Nubank? Claro, Fred. Eu acho que a gente, de fato, como eu comentei, a gente aprendeu muito com o Nubank na forma de atuar. Né? A gente vinha de um legado, a gente era um grande dinossauro, assim como muitos de nossos parceiros, em alguma escala, ainda o eram há pouco tempo. Né? Então, acho que o principal valor que o Nubank nos ensinou é que, de fato, a gente precisa trazer conceitos. Né? Primeiramente, você comentou muito bem a parte de MVP. Né? Ao contrário do que parece, o aplicativo deles nem sempre foi aquela coisinha bonitinha, auto-intuitiva, que a gente consegue navegar e transacionar e mandar um Pix em 20 segundos. Né? Houve um processo de aprendizado por trás disso, houve um processo de maturação, um processo de troca. Então, é um parceiro que se apoia muito, inclusive, em consultorias. Né? Inclusive, nesse projeto, curiosamente, do Braille, a gente teve um aprendizado fantástico. Trouxemos pessoas que tinham algum nível de dificuldade, ou até total, né, visual, e, de fato, teve uma série de aprendizados e quebras de paradigmas que a gente tinha até então, que a gente falou, putz, né, é uma questão que muda um pouco a nossa abordagem, a forma de trabalhar. Inclusive, quando a gente começou a personalizar cartões para eles lá no passado, né, eles já tinham na cabeça deles, falaram, cara, se isso daqui der certo, em algum momento se prepare para expandir a sua forma de atuação, porque a gente vai ter, by default, né, atuar de forma, como que eu posso falar, linear em todas as nossas geografias, né, naquilo que tange a experiência. Né? Então, hoje, se você precisar, você já pode ter um cartão entregue em 2 horas na sua casa. Né? Então, acho que isso muda o jogo. Isso... Antes, quanto era o prazo antes? Até 10 dias? A partir de 10 dias, eu diria. Né? Acho que a indústria evoluiu bastante, mas, de fato, o Nubank nos ajudou a quebrar muitas pedrinhas, a entender de uma maneira mais ampla, né, o que significa a experiência de um cartão. Eu acho que foi muito legal esse case e realmente eu quero trazer uma reflexão, porque a Nubank, eu acho que quando eles tiveram essa curva de crescimento exponencial e que eles pegaram lá os fundos da Kazakh, bilhões de investimento, o board continuou a trazer essa rota de não, vocês vão fazer só cartão de crédito, que é a parceria de vocês. Só cartão de crédito, o aplicativo, vocês focam. E eles focaram durante 10 anos a fazer só uma coisa, que é o MVP inicial deles, a melhorar. E só faz 3 anos eles estão expandindo em outras áreas. Então, demorou muito para ter essa curva, e mesmo nessa curva exponencial, eles continuaram a investir em uma coisa e ter esse foco. Eu acho que é muito legal, e é assim que você cria unicórnio. Fantástico. Bom, eu queria fazer uma pergunta para os 3 agora. Vocês lembram que eu apresentei o modelo do Diamonds, né, com os 11 atributos,
Eu queria que cada um de vocês talvez comentasse um atributo que ele acha que ajudou bastante, né, nesse case de crescimento exponencial. Quem começa? Vocês viram que foi espontâneo, né? Fred, eu vou ser honesto com você. Se você me lembrar algum dos atributos, eu te comento. Perfeito. Eu acho que a parte de comunidade and crowd, né, no seu caso, me parece que tem alguma relevância aí, né? Sim, eu lembro bem do Massive que você coloca no começo. Se não, eu vou pôr na tela aqui, não sei se dá para recuperar a minha apresentação. Mas olha, tem alguns interessantes aqui, né? Por exemplo, a primeira coisa é a questão de interfaces. Eu acho que interfaces é algo que tem tudo a ver com a articulação do processo do ecossistema de inovação. Como que eu estabeleço essa interface? Como é que eu consigo transmitir a minha ideia ou o meu problema de uma forma tal que o outro lado consiga entender, decodificar isso e trazer de volta uma solução coerente para aquilo, né? Então, tem muito a ver com o processo de comunicação. E essa que você falou de community crowd, sem dúvida nenhuma, né? Ninguém mais faz hoje inovação sozinho. Todos os exemplos que a gente mostrou aqui, você não faz nada sozinho. Nem as grandes corporações mais fazem inovação com seus, como era antigamente, na época que eu trabalhei na indústria química, era o seu P&D interno e tal. Porque o ciclo de vida dos produtos é cada vez menor e a complexidade da tecnologia é cada vez maior. Não dá mais para uma organização investir dinheiro e fazer tudo sozinho. Então, o processo colaborativo e trabalhar em comunidade para entender diversos fatores, sem dúvida nenhuma, é fundamental para que a inovação aconteça. Legal. Bom, na parte de tecnologia, eu acho que toda essa parte de staff on demand faz muito sentido. Os projetos são muitas vezes híbridos e eu acho que essa colaboração ela é muito importante entre o parceiro e a empresa para ter sucesso. Depois, acho que tem várias formas, a approach de MVP, de Lean, que são todos esses conceitos do Diamantes, funcionam muito bem. E sempre também buscar ser uma startup dentro das empresas, sempre trazendo esses conceitos de inovação, de ir rápido, porque hoje não é mais 5 anos e bilhões de investimento. Com $5.000, você monta um produto. E com 4 meses, você tem um MVP que você traz para o mercado. Eu acho que, bom, no nosso case, acho que fica muito marcante aqui, Fred. Eu acho que fica muito marcante que, de fato, né, o que transformou a nossa organização e a organização do nosso parceiro foi essa questão de comunidade, né? Eu acredito muito nisso. Eu acho que, na verdade, eu tenho certeza, né, nas discussões que a gente tem com os nossos parceiros, né, de fato, a gente sente que as pessoas elas estão movidas por um propósito. Então, acho que essa é a grande razão de conseguir gerar essa transformação. Né, todos estão dentro do mesmo barco, remando para o mesmo lado. Eu acho que a gente aprendeu, né, como eu comentei, né, uma empresa, uma startup, que em 10 anos se tornou um gigante, né, ensina uma empresa de mais de 100 anos, né, com capital do governo, com todo aquele legado, né, que a gente tem. Então, acho que eu acredito muito que está muito calcado, né, o nosso case, principalmente nessa parte de comunidade. Perguntar aos universitários sobre o nosso tempo, como ainda... Mais uma última pergunta. Eu tenho uma curiosidade a gente fala bastante do conceito de líder exponencial, né? Quer dizer, por trás desses cases aí de crescimento exponencial tem os líderes, né? Como que vocês, né, e como players atuantes nessa arena, que se preparam, né, para justamente vocês teriam alguma dica para a nossa audiência, nosso público? Como que vocês se desenvolvem pessoalmente justamente para poderem atuar no crescimento exponencial de seus clientes ou suas próprias organizações? Eu acho que é sempre buscar autoconhecimento, buscar
esses caras, os diamantes, buscar os melhores de cada área e aprender com eles. Eles têm muitas comunidades nas redes sociais, tem muitas palestras, tem muitos também cursos. Então, sempre tentar aprender e ver o que tem de novidade. Assim, usando a minha experiência pessoal, eu acho que a inovação ela tem que acontecer sempre com um propósito, né? Você coloca um dos fatores que tem ali, era o social também, né? Então, porque a inovação só acontece, o crescimento exponencial só vai acontecer se o consumidor, se quem consome aquele serviço, adotar aquele serviço. Senão, a empresa não cresce, né? Tudo que nós falamos aqui é se aquele que vai comprar o serviço adotar aquilo. Então, eu como líder, eu acho que a gente tem que sempre mobilizar os recursos para fazer a geração da inovação com um propósito específico, com a resolução de um propósito específico, ou seja, ele social, seja econômico, porque, no final das contas, quem vai fazer a inovação acontecer são as pessoas que consomem os serviços, as soluções que a gente desenvolve, né? Eu concordo totalmente aqui com o Durval e também com o que o Alexandre comentou. Acho que a parte de desenvolver um propósito, né, naquilo, em tudo que você trabalha, né? Então, acho que desde o início, né, da minha jornada, né, eu tento sempre entender, né, em que momento que o meu parceiro se encontra. Eu visto muito a camisa, então, como vocês podem ver, né, não é mentira. Minha carteira aqui tá cheia de stickers, enfim, de coisas do parceiro, porque, por mais que seja meu parceiro, minha aliança comercial de negócios, eu me enxergo também como parte dessa construção, né? Então, acho que quando a gente fala do propósito, está muito linkado com isso, né? De fato, você se sentir parte do processo, você entender que você está gerando um benefício ali no final do dia para as pessoas, né? Que você está praticando inclusão financeira, que, por sua vez, vai vir a melhorar a vida das pessoas. Bom, fantástico aos três. Não sei se tenho direito agora ao fechamento, né? Tem 30 segundos. Bom, eu acho que foi muito legal iniciar esse dia de hoje, depois de uma palestra super inspiradora do Robert, né? Falamos um pouco do crescimento exponencial, que eu acho que é uma coisa que nos une, que é essa ideia de trabalhar propósito grande, propósito social, né? Que o propósito não é só ganhar dinheiro, né? O propósito eu acho que é muito mais amplo, inclusão, né? Foi muito claro no case do Nubank, também falamos do e-commerce, né? Como uma grande ferramenta também de crescimento exponencial, de trabalhar com ecossistemas, clusters, cooperativas, ICTs, né? Em várias regiões do Brasil. Acho que tivemos aí uma variedade de cases, né? Fantásticas, e espero que vocês tenham curtido esse momento conosco. Muito obrigado. Obrigada a nossos palestrantes, obrigada, Frederic, também pela ótima condução. Agora vamos fazer uma pausa de 15 minutos para o coffee break. Saindo à esquerda, temos o espaço do coffee break e também o espaço das atividades, para quem tiver um tempo. É durante o dia inteiro, né, que dá para fazê-las. Eu peço para vocês voltarem às 11 horas para a entrega do prêmio de colaboração, startup e grande corporação, e a exposição do case que ganhou. Então, daqui a uns 15 minutos.